pessoal, muito boa tarde para vocês. Está começando agora Almoço com o Mário Casale. Eu estou aqui ao lado do Mário Casale, o próximo prefeito de São Carlos, que vai transformar a nossa cidade. Muito boa tarde, Mário. Boa tarde, bem? Ótimo, boa tarde a todos aí que estão nos acompanhando. Bem-vindos à nossa live diária. Todo dia útil nós vamos ter essa live aqui com vocês, para a gente bater esse papo e poder discutir nossas propostas, discutir as coisas que estão acontecendo no dia a dia aí, para a gente poder fazer a diferença na vida das pessoas, que é lá que a gente quer chegar. Muito bem, eu sou o Sidney Moura, candidato a vice do Mário Casale, trabalhando juntamente com ele, com o Partido Novo, para transformar São Carlos na capital da tecnologia para as pessoas que aqui vivem, porque aqui, Mário, é novo de verdade. É isso mesmo. Aqui é novo de verdade. Gente, nós acabamos de voltar de uma ação de rua ali no Jardim Tangará, e nós estamos, assim, muito felizes com a recepção que nós temos recebido em todos os cantos dessa cidade. Todos os lugares que a gente chega, Mário, estamos sendo bem recebidos pela população, pelos comerciantes, pelas pessoas nas ruas. E ao fim da nossa conversa, a maioria dessas pessoas, muitas delas, algumas não nos conheciam, outras estavam indecisas quanto ao seu voto, mas no final da nossa conversa, fazem o M e garantem para a gente que é Mário na cabeça no dia 6 de outubro, 30 nas urnas para transformar São Carlos. Essa é a recepção que a gente tem recebido. É incrível, pessoal. Assim, eu confesso para vocês que eu estou achando isso extraordinário, porque muitas dessas pessoas nunca nem tinham ouvido falar na gente. Como vocês sabem, é difícil a gente fazer campanha do jeito que a gente tem que quebrar o sistema, né? Porque, infelizmente, nós somos de um partido novo, que é o Partido Novo, é um partido que é pequeno ainda hoje, né? A gente precisa combater o sistema. E o que acontece? A gente não tem tempo de TV, como vocês sabem, por isso que a gente está aqui fazendo essa live, exatamente para a gente poder ter uma oportunidade de um diálogo mais próximo de vocês. A gente não tem tempo de rádio. E para vocês terem uma ideia, olha só que impressionante. Eu perguntei para o advogado, beleza, mas e se eu conseguir doação suficiente para comprar tempo na TV? Para fazer um anúncio na TV, igual o pessoal faz, além do horário gratuito, eles têm, no meio da novela, de repente aparece o cara lá falando, eles têm direito a isso, o governo paga para eles. Se eu conseguir doação para fazer isso, eu não posso. Nós não podemos. Gente, é uma loucura. Assim, nós temos que quebrar esse sistema, nós temos que lutar contra isso, e por isso que a gente depende de você. Porque é no boca a boca que nós vamos quebrar esse sistema, é no boca a boca que a gente vai conseguir chegar lá. Então, ó, se você quiser passar aqui no comitê, pegar material, ó, nós temos esse nosso santinho aqui, você pode pegar um pouquinho para você levar, ó, para a galera conhecer mais a gente, se apresentar, a gente já deixa com ele, já tem o número aqui atrás, o 30, você pode colocar o número do nosso vereador também, que a gente tem um time de candidatos a vereadores espetacular, cada um de uma área para você escolher quem melhor vai poder te representar. E também, de repente, você colar aquele cardor, aquele adesivo no vidro traseiro, os adesivos, enfim. Venha aqui buscar no nosso comitê, se a gente estiver por aqui. É difícil a gente estar por aqui, mas de repente você encontra a gente aqui, a gente já bate um papo rápido também, te encontra, tira foto. Gente, a gente precisa de você. É assim que nós vamos ganhar essa eleição. A grande realidade de São Carlos é que nós ficamos muito felizes com essa recepção, mas, ao mesmo tempo, ao chegar nos bairros da nossa cidade, nós também nos deparamos com as pessoas relatando os problemas que existem. Hoje, no Jardim Tangará, não foi diferente. E o grande assunto do momento, Mário, não só no Tangará, mas em várias regiões da cidade, porque vamos dizer em toda a cidade, já tanto condomínios fechados, quanto, inclusive, bairros das periferias, estão sofrendo todos os dias com a falta de água, Mário. Esse é um dos grandes problemas que está afligindo a nossa população nesse ano de 2024. Exatamente. Esse é o tema de hoje. A gente escolheu falar sobre esse tema. A gente vai fazer as lives. Cada dia a gente vai focar mais em um tema, né? Depois a gente vai responder perguntas para vocês, tanto do tema quanto de temas diversos, que vocês podem mandar na live para a gente. E se a gente não conseguir responder na live, a gente vai buscar escolher perguntas também para responder depois. Gravar vídeos. Até gravei um vídeo ontem em que eu respondo uma dessas perguntas, a gente vai soltar logo, que foi sobre tecnologia, tipo de tecnologia que a gente vai usar em São Carlos. Gravei um vídeo ontem para mostrar para vocês um pouco disso. Então, a gente vai estar sempre com essa comunicação rápida com vocês, tá? Bom, a gente escolheu esse tema porque é um tema que está na boca do povo, é um tema que é um dos maiores problemas que a gente vive hoje em São Carlos, e a gente vai falar para vocês um pouquinho sobre o que está no nosso plano de governo para resolver esse problema. E é interessante que, Sidney, a gente estava outro dia numa loja, né? E
cada loja que a gente passava, as pessoas falavam exatamente, porque a gente gosta de perguntar, né? Qual que é o maior problema que você entende que tem que resolver, seja em São Carlos, seja aqui no seu bar, falta d'água está sempre lá em cima, né? E ele estava falando, poxa, eu tenho aqui um bar, eu não consigo lavar a louça, eu não consigo limpar o chão, eu não consigo fazer tudo que a gente precisa, que precisa de água, usar um banheiro, porque a água acaba simplesmente no meio do dia, demora para voltar. Gente, é uma questão básica, né, pessoal? É básico. E a gente está vivendo esse problema há muitos anos. E não é como o ex-prefeito aí, que ficou tantos anos fora do PT, né, que diz que ama a cidade, mas que ficou muitos anos longe de São Carlos, não lembro quantos anos, mas muitos anos longe, e ama tanto que quis ficar longe, né? Agora para ser prefeito voltou. Mas, enfim, esse cara falou que tinha resolvido na época dele, que não tinha falta d'água. Que loucura, né, pessoal? Todo mundo sabe que é mentira, ele é um mentiroso, mentiu sobre a minha família, já desmenti isso aí, soltamos inclusive um vídeo mostrando na entrevista do São Carlos do Toque. E a gente entende que, infelizmente, o problema de falta d'água em São Carlos ele tem mais de 25 anos. Antes era em locais mais específicos, tinha muito mais no Cidade Iraci, no Jockey Club, Santa Felícia, tinha também alguns momentos na região central da Vila Neri e tal, mas hoje é por praticamente toda a cidade. Todo mundo está vivendo esse problema. Por quê? Porque não existe planejamento. Não existe planejamento, não existe gestão, a cidade cresceu e sem ter a estrutura por trás para fazer o planejamento necessário para que consiga ter água, né? Então, eu acho importante a gente falar sobre o nosso projeto, né, Sidney? Com certeza. Mário, o nosso plano de governo que, mais uma vez, nós repetimos, foi um plano construído com a participação popular, com a participação de especialistas. É bom relembrar que, desde o início do ano de 2024, foi criado pelo Mário o programa Santapec, que é um programa que visa trabalhar para que São Carlos tenha a tecnologia à disposição das pessoas que aqui vivem. E foram muitas reuniões realizadas, reuniões temáticas, saúde, educação, segurança, onde nós recebemos tanto especialistas da área, quanto também trabalhadores dessas áreas do poder público, como também recebemos a população, que veio falar sobre os problemas relativos a cada uma dessas áreas. E, evidentemente, uma das áreas que foram tratadas nessas reuniões e também nas visitas aos bairros, nas reuniões nas casas das pessoas, nos comércios, por onde passamos, foi a questão da água. E o nosso plano de governo consta a criação do programa Água o Dia Todo. Mário, como será a implantação desse programa? Como é que ele funcionará a partir do dia 1º de janeiro, quando então estaremos no comando da administração municipal para a transformação Carlos? Perfeito. O programa Água o Dia Todo está aqui, ó, no nosso plano de governo. Nós temos um dos capítulos, é o 3.7, Gestão de Recursos Hídricos e Sustentabilidade Ambiental. Hoje não vai dar para a gente falar de todo ele, porque a gente vai focar bastante na água, tá? No outro dia a gente pode falar do restante, mas nós temos uma questão que é a gente fazer o planejamento da resolução do problema. E basicamente, pessoal, nós temos um problema que é perda de água. São Carlos tem uma perda de água altíssima, e isso, só para vocês entenderem, a gente capta água de rio, a gente capta água de poço, a gente tem que tratar essa água. A gente gasta milhões de reais para tratar essa água e depois essa água, muita dela é perdida. Há mais ou menos um ano atrás, era mais ou menos 60% de perda de água que a gente via ser informado. Recentemente, foram informados números em torno de 30%. Não sei que milagre que foi feito. A verdade é que tem que ser auditado isso, porque está muito confuso os números que estão passando aí pelo SAAI. Então, a gente sabe o quê? Que a água está sendo tratada, está sendo perdida e não estão fazendo um trabalho estruturado para resolver esse problema. A gente tem que usar ultrassom, sonar, a gente tem que usar tecnologia para buscar aonde está vazamentos de água. Porque, pessoal, alguns vazamentos, as pessoas veem, inclusive, brota no asfalto, na calçada, vai, chama o SAI para resolver. Legal, ver se são fáceis, demora. O pessoal demora muito porque é desorganizado, mas quando resolve, beleza, resolveu esse problema de perda de água. Mas tem muitos que não são vistos, que está na tubulação, embaixo da terra, e a água está infiltrando lá para baixo e ninguém vê, ninguém fica sabendo. A grande maioria, na verdade, é assim. Nós temos uma tubulação em São Carlos feita de ferro fundido, muito antiga, é uma tubulação que precisa ser trocada, existe investimento. Infelizmente, o SAI é uma autarquia que hoje custa muito dinheiro para nós, né, para a nossa sociedade, gasta mal,
recebe muito, cobra caro, porque a água em São Carlos é cara, a água em São Carlos, o tratamento de esgoto em São Carlos é caro, uma reclamação muito grande que a gente recebe é em relação ao preço disso. E por quê? Porque é muito ineficiente, porque gasta-se muito dinheiro para limpar essa água, para deixar essa água tratada, e depois se perde muito, e é claro que o SAE vai ter que cobrar por toda essa água tratada. Então, ele tem que tratar 2 vezes, praticamente, essa água. Né? Então, gente, nós temos que resolver isso com planejamento, com gestão, com tecnologia. Bom, nós temos que, beleza, falamos da questão da perda de água. Segundo ponto, tem que ter poço. A gente tem hoje o Córrego Feijão e o Espraiada, onde a gente capta a água, tá, para a cidade, para depois ser tratada. A gente tem alguns poços também, mas não é suficiente. Então, a gente tem que ter mais captação de água. A gente tem que aumentar a quantidade de poços para retirar essa água. Muitas vezes interligar para você ter, se você não tem a água suficiente em algum lugar, porque você não tem uma tubulação que sai tanto da estação de tratamento de esgoto, de repente você pode mandar de algum outro reservatório, então isso pode ser aumentado também. Tem estratégias inteligentes em relação a isso, que podem ser efetivadas. E a gente precisa conseguir o investimento necessário para atender a população. Se a gente resolve a questão da falta d'água, não, desculpa, da perda de água, a gente reduzindo drasticamente a perda de água, a gente já vai ter muito recurso para investir, inclusive recurso para baixar o preço. Tá? Uma das coisas, por exemplo, Sidney, que a gente tem que fazer, você tem um ramal de água. Você sabe que a água que sai daquele lugar, ela tem que ser vendida 100% até o final. Se ela não está sendo vendida, o que está acontecendo? Você está perdendo essa água em algum local. Então, você pega uma conta menos a outra e você consegue saber em quais ramais que está tendo perda d'água, e aí você usa o sonar para encontrar onde está. Então, é importante, eu sou engenheiro, eu gosto de ir a fundo, tenho conversado com muita gente sobre isso, para entender tecnicamente o que a gente pode fazer. Nós conversamos muito durante todo o nosso trabalho para fazer o plano de governo. Então, gente, o que eu quero deixar claro para vocês é que tem solução. O que falta é gestão, a gente firme enfrentando o problema. Não colocar a gente política para ficar à frente do SAAI. Hoje, para vocês terem uma ideia, o cara que é o presidente do SAAI é o presidente do partido do Neto Donato. Ele é o presidente do partido e ele é o presidente do SAAI. Não faz o menor sentido, gente. Que capacidade tem esse cara, é presidente de um partido político, que capacidade tem esse cara para cuidar do SAAI? Então, gente, é um desastre essa administração, infelizmente. Nós temos que fazer essa mudança. Bom, tem bastante coisa para falar, eu acabo me alongando um pouco. Eu queria fala um pouquinho sobre a questão das bombas, Sidney. Eu acho que isso é importante também. A gente tem recebido muitas reclamações da parte dos usuários, da parte dos moradores da cidade, de que sempre que há falta de água, eles entram em contato com o SAI via telefone e são informados de que a bomba queimou por algum problema de ordem aí da energia elétrica, alguma instabilidade da energia. Nós entendemos, Mário, que o planejamento ele pressupõe que você tenha meios de lidar com o problema no momento em que ele surgir, ou seja, você tem que prever que o problema vai acontecer, que ele pode acontecer, e você tem mecanismos para lidar com esse problema. E é muito comum, e eu lembro de uma situação, essa situação não foi recente, faz algum tempo, onde houve a queima de uma bomba e ficou vários dias, né, sem substituir essa bomba, né, que faz o bombeamento da água para os canais que chegam então às residências. É preciso que a prefeitura tenha essa responsabilidade de manter uma bomba reserva, pelo menos. Né? Pelo menos nas principais regiões, onde a demanda é maior. Essas nas bombas. Tem que estar estruturado para resolver o problema. Isso mostra claramente que não há, de fato, um planejamento da parte do governo municipal, na atual gestão, de lidar com o problema da forma como ele deve ser lidado, né? Com a forma como a gente deve realmente resolvê-lo. E uma coisa curiosa, né, Sidney? A hora que eles vão dar entrevista para falar sobre os problemas, eles falam assim: não, pessoal, é falta de chuva, vocês têm que reduzir o consumo. A culpa é de vocês que estão consumindo muito. Gente, depois de tantos anos, eles querem colocar a culpa na população ainda. Né? Nós sabemos que há problemas de ordem hídrica aí em relação à falta de chuvas, sim, mas isso também tem a ver com planejamento. Claro. Isso também tem a ver com o levantamento das condições em que nós teremos nos próximos dias, nos próximos anos, para que a população seja protegida, para que o mínimo seja feito, pelo menos, para que a população seja resguardada desses problemas que muitas vezes se sobrevêm sobre a cidade. Perfeito. Então nós vamos fazer um plano, pessoal, dentro do projeto Água, o dia todo,
porque você precisa de água o dia todo. Não é só durante um período do dia, como está acontecendo hoje. Então, a gente vai, dentro desse plano, a gente vai trabalhar durante esses 4 anos para resolver esse problema para você, para que todo mundo em São Carlos tenha essa dignidade. Até outro dia, você não pôde ir numa reunião comigo, né? Eu não consigo tomar banho, cara. Estou esperando chegar lá aqui na minha casa, porque o Sidney mora lá no Cidade Araci, é um dos lugares que mais tem problema. Falou, cara, estou fedendo aqui, eu não posso. Não tem condições de me apresentar. Vou ter que quero tomar um banho e tal. Então, enfim, gente. A água foi cessada nas torneiras na minha rua por volta da 1h da tarde e só voltou às 6 horas da tarde. Então, gente, é isso. A gente tem que trazer dignidade para as pessoas e, com isso, para fazer isso, nós precisamos de planejamento e gestão. Esse que é o ponto. Mário, o que é o SAI Ágil, que também está presente no nosso plano de governo? Boa. Pessoal, o SAI Ágil é um projeto para aumentar a agilidade na gestão interna do SAI. Nós temos, dentro do nosso plano de governo, o projeto Prefeitura Ágil, que aí nós vamos usar diversas ferramentas de gestão, tá? Desde Kanban, Lean, produção enxuta, que hoje tem o Lean Office, que é você usar os conceitos do seu engenheiro de produção. Né? Então, você usar os conceitos de você ter uma produção mais enxuta dentro do escritório, para você conseguir agilizar processos, quebrar gargalos. Nós vamos usar a teoria das restrições, enfim, uma série de tecnologias, mentalidade ágil. A gente vai usar o OKR, que é um conceito de você usar, ter muita clareza de objetivos e quais os resultados chaves para chegar, uma metodologia de acompanhamento direto, enfim. Eu gosto muito de gestão, nós vamos implementar o projeto na prefeitura, chamado Prefeitura Ágil, e no SAI, chamado SAI Ágil, para que a gente possa trabalhar nos indicadores, para que a gente possa trabalhar em cada um dos projetos necessários para resolver os problemas com agilidade, com aceleração, para que o seu problema seja resolvido. Com gestão, com técnicas modernas de gestão. Então, isso nós vamos fazer tanto na prefeitura quanto no SAI, e eu tenho certeza que vai trazer um resultado incrível, porque foi o que eu fiz na minha empresa. A gente colocou um projeto de mentalidade ágil dentro da empresa, que mudou completamente a forma de implementar as coisas, a agilidade e os resultados. A grande parte do crescimento que a empresa teve nos últimos anos tem muito a ver com o uso dessas técnicas de gestão, que eu, junto com o time que estava lá junto comigo, implementou, né, e agora eles seguem usando lá, porque eu saí da presidência da empresa, né, como todos já sabem, eu saí em outubro do ano passado, para me dedicar a isso, mas o time continua usando essas metodologias e avançando em relação a isso. Nós vamos trazer isso para a nossa autarquia SAI e para a prefeitura. Mário, SAI, quando nós falamos de SAI, nós não falamos apenas de água, falamos também de esgoto, de tratamento de esgotos. Quais são as propostas que nós temos no nosso plano de governo em relação a isso? E não somente em relação a isso, mas também a questão da própria situação dos terrenos baldios. E hoje também nós temos a questão da coleta, né, mais seletiva, no caso dos agropontos, que também são da responsabilidade do SAI. Perfeito. Bom, pessoal, em relação a saneamento, hoje São Carlos não tem 100% de esgoto tratado. Tá? Então, apesar de eles anunciarem que é tudo lindo, que está tudo perfeito, não é verdade. Então, nós temos que aumentar a capacidade de estação de tratamento de esgoto. Nós temos que fazer novas interligações de esgoto que não conseguem chegar até a nossa estação. É possível ampliar essa estação. Já tem até projeto para fazer essa ampliação, então ele tem que ser colocado em prática. E nós temos também, lembrando, que aumentar a estação de tratamento de água, tá, pessoal? Nós vamos precisar também fazer esse investimento. São muitos anos com baixíssimo investimento, nós vamos ter que resgatar isso, tá? Para pensar em planejamento de longo prazo. A gente não pode pensar só no hoje. A gente tem que fazer planejamento pensando no crescimento da cidade. Como que ela vai estar daqui a 33 anos, por exemplo? A gente tem que se preparar para isso. Nos próximos 33 anos, fazer planejamento, buscar dinheiro, orçamento, para fazer o que é necessário para a população ser bem atendida ao longo desse prazo. Então, em relação a essa questão do esgoto, é tratar 100%, isso não tem dúvida. Hoje nós temos um problema, bom você ter falado isso, porque nós temos um problema em São Carlos, que é a falta de manutenção da tubulação de esgoto. Quem não vivenciou o esgoto cheirando a céu aberto ali na região do cartódromo, né, no córrego do... Esqueci o nome do córrego lá, gente. Não. Monjolinho. Córrego do Monjolinho. Então, a gente vivenciou isso por muitos meses, um cheiro de esgoto terrível ali. Por quê? Porque eu saí, mesmo sabendo que a tubulação estava estragando, que estava tendo vazamento, não se preocupou
resolveu o problema com antecedência e deixou a coisa chegar num limite que não tinha mais como. E aí eles, ao invés de tratar isso com a responsabilidade necessária, eles simplesmente desligaram a tubulação, deixaram indo para o rio, que na nossa visão é um crime ambiental, deixaram indo no esgoto 100% para o rio enquanto eles faziam a nova tubulação. E agora a gente vivenciou nos últimos dias também, aqui no córrego do Gregório, a mesma situação. Não sei se já foi resolvido também, mas alguns dias passando na frente, um cheiro de esgoto terrível, pelo mesmo motivo. A gente está vivendo o caos no saneamento na nossa cidade. Inclusive, outro dia a gente viu uma notícia também, que teve participação do Ministério Público, que lá na Espraiada eles tiveram que parar a captação de água, porque também tinha problema de esgoto. Também tinha tubulação corroída, distribuindo esgoto na água. A quantidade de coliformes fecais que estavam na água era muito parecido com o de esgoto. É uma loucura, gente. Então, assim, é o caos que nós estamos vivendo no SAI aqui em São Carlos. Muito bem. Você falou sobre o Ministério Público. Nós tivemos também uma determinação nesse sentido em relação ao programa de saneamento básico da Prefeitura não cumpriu. Plano Municipal de Saneamento Básico. Pessoal, a legislação, isso está aqui, ó, é o segundo item aqui do nosso plano de governo. Até o dia 31 de dezembro de 2022, o SAI deveria ter entregue o seu plano municipal de saneamento básico, que seria referente ao como é que chama? Ao marco legal do saneamento. O marco legal do saneamento veio e estabeleceu que cada cidade tinha que ter o seu novo plano municipal de saneamento básico, e isso era para ser cumprido no final de 2022. Não foi cumprido, isso foi levado para o Ministério Público, eles abriram uma ação civil, tá, para que a Justiça obrigasse o SAAI a executar. O que eles alegam? Dificuldades. Eles têm dificuldades, claro. Falta um direcionamento técnico, falta um presidente técnico que saiba fazer esse tipo de coisa. Né? Então, vivemos um problema como esse, o Ministério Público exigir para o pessoal fazer o básico, até hoje também não tem. Até o momento não temos conhecimento de que a Prefeitura tenha atendido a essa determinação. Então, mais uma vez, revela o descaso. Descaso com a questão do saneamento, a questão da água, que é tão necessária e básica para a saúde das nossas crianças, para a saúde dos nossos idosos e da nossa população como um todo. Mas, para finalizar essa questão... Você fez a pergunta do Ecopomp, né? Isso. E em relação também com o SAI, não é? Perfeito. Bom, tem relação com o SAI, foi passado para o SAI a gestão de resíduos sólidos da cidade, né? E, então, assim, nós tivemos um problema muito grave em relação à coleta seletiva, tá? Quando foi passado para o SAI, eles mudaram a forma de relacionamento que tinha com a prefeitura em relação à Coopervida, que é uma cooperativa responsável por coletar os resíduos de material reciclável, da coleta seletiva, diminuíram a quantidade de caminhões, enfim. Isso gerou um problema enorme, a cidade está sofrendo com falta de coleta seletiva, tá? Mais uma gestão caótica desse pessoal trazendo problemas enormes. Nós temos que ter 100% de coleta seletiva em São Carlos, tá? Nós temos que trabalhar nisso. Existem projetos feitos em outras cidades que trabalham muito bem em relação a isso. Nós vamos buscar essas referências de fora e trazer para São Carlos para implementar aqui, para que a gente tenha realmente uma cidade sustentável também em relação a resíduos sólidos. Em relação a ecopontos, a gente tem que aumentar a quantidade de ecopontos, fazê-los funcionar bem. Né? Muitos desses ecopontos, vira e mexe, pega fogo, tem problemas enormes de proliferação de ratos, de escorpião, de barata, de tudo quanto animais, pessoas que têm problemas em relação à saúde, então a gente tem que melhorar muito a administração disso. E nós temos, você falou também de terreno baldio, já estamos passando por praticamente todos os itens aqui desse item, né, que eu achei que não ia dar tempo, do 3.7, né, gestão de recursos hídricos e sustentabilidade ambiental do nosso plano de governo. Então nós precisamos também ter uma fiscalização muito forte em relação aos terrenos baldios, das pessoas físicas, pessoas jurídicas, e a prefeitura também tem que fazer a parte dela, porque está cheio de terreno da prefeitura que nem eles cumprem a lei, né? Que o pessoal joga em tudo e fica por isso mesmo. Joga em tudo, joga lixo. Então a gente precisa ter uma fiscalização forte, mandar notificação para os proprietários, multar, se não der certo, vai lá e resolve. A prefeitura pega, resolve o problema e manda a conta para o dono do terreno pagar. É assim que uma prefeitura séria faz. É
assim que nós vamos fazer aqui para resolver esse problema seríssimo que nós temos aqui em São Carlos, em relação a doenças e em relação até à beleza, como que a gente está vendo a nossa cidade. Porque a gente anda para tudo quanto é lá em tudo, principalmente nas periferias, né? Principalmente porque no centro acaba ficando mais bem cuidado, mas nas periferias, que nós estamos todo dia nas periferias, a gente vê direto e a reclamação também da população é enorme. É isso aí. Bom, nós estamos chegando aos instantes finais, Mário, da nossa transmissão hoje, do nosso Almoçando com o Mário, almoço com o Mário Casares. Mas já? O programa que passou rápido, não tem nenhuma pergunta para a gente responder? Não temos nenhuma pergunta, temos a participação do pessoal que está curtindo, comentando, compartilhando. Aliás, aproveitamos para reforçar, continue compartilhando, curtindo e mandando para os seus amigos as publicações do Mário Casares, as nossas publicações, para que a nossa mensagem, o nosso plano de governo, as nossas propostas possam chegar ao maior número de pessoas. Porque a grande verdade, Mário, é que quando as pessoas conhecem as nossas propostas, conhecem o nosso plano de governo, as nossas ideias, os princípios e valores do Partido Novo, a chave vira. As pessoas entendem que é o melhor plano para transformar São Carlos, é o melhor projeto que vai trazer desenvolvimento para todas as pessoas, de todas as classes sociais, de todas as regiões da nossa cidade. Sidney, perfeito. Deixa eu te pedir uma coisa. Vamos alongar só mais um pouquinho para a gente terminar, então. Terminar esse item 3.7. Tá? Porque eu acho que, já que a gente já falou de praticamente todos, eu acho bacana a gente terminar, então, para a gente ter já, para quem quiser conhecer este item, a gente já tem um vídeo completo depois para o pessoal acessar. Então, assim, nós temos uma questão importante, pessoal, que é em relação a fazer a troca da tubulação quando necessário, porque tem algum vazamento. Tá? Hoje, em São Carlos, o SAI vai lá, ele faz um recorte enorme na rua, no meio da rua. Né? Ele não tem agilidade para se comunicar com o time que faz a cobertura asfáltica, então isso fica muito tempo, principalmente, assim, no centro acontece muito de demorar, na periferia demora mais ainda. A gente sabe disso, porque a gente conversa muito com as pessoas, tem lugares que a gente passa sempre, a gente vê o tempo que demora o pessoal cobrir isso. Depois que cobre, o pessoal parece que a gente está numa montanha-russa aqui em São Carlos. Até no vídeo que a gente gravou lá, a gente mostrou. A gente tem um problema em relação a essas as bocas de lobo, né, os bueiros que tem no meio da rua, que quando o pessoal faz o novo asfalto, faz o recapeamento, eles sobem o asfalto, mas não sobem junto os bueiros. Isso faz com que a gente tenha buracos em toda a cidade. Então, isso tem que mudar, gente. A gente em São Carlos, assim, eu não sei, o pessoal que está acostumado a ir em outras cidades, eu não vejo isso em outras cidades. Isso é coisa daqui, isso é coisa de gestão ruim. É uma economia burra que é feita. Isso você vai contratar a empresa, você tem que colocá-la no mesmo nível. Tá? Tem que garantir que isso seja colocado no mesmo nível. Segunda coisa, então, na hora que vai fazer esse recorte, pessoal, hoje existe tecnologia para não precisar recortar dessa forma. Eles conseguem fazer, recortando muito menos, conseguem fazer reparo nessa tubulação, encontrando de uma forma muito mais eficaz aonde está precisamente o local que tem o vazamento, para você fazer recortes menores e aí você ter uma cidade com um asfalto muito mais plano, sem essa montanha-russa que a gente vive aqui. Tá? E a troca, eu já mencionei mais cedo, a gente tem que fazer a troca e buscar fazer a troca da tubulação colocando nas calçadas, porque aí fica muito mais fácil, inclusive, de você fazer essa manutenção, né? Porque você não vai ter o asfalto fazendo esses recortes todos, a gente faz a manutenção na calçada. Então é assim que precisa fazer. Deixa eu ver aqui se ficou faltando alguma coisa. Garantir que o Plano Estadual de Recursos Hídricos seja seguido em São Carlos, garantindo diálogo contínuo e construtivo com o Sistema Integrado de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, que é uma instituição do Estado de São Paulo, tá, pessoal? Então, isso é essencial para que a gente esteja tudo dentro de um plano organizado e alinhado com o governo estadual, tá? É isso, acho que falamos tudo, né, Sidney? Sim. Hoje o nosso destaque foi esse tema, água e saneamento básico. Os problemas que nós estamos enfrentando na cidade, estamos apontando os problemas, mas principalmente apontando as soluções que estão presentes no nosso plano de governo para transformar essa realidade de São Paulo. Faltou um item aqui, conscientização da população, seja desde a criança dentro da sala de aula, seja a população como um todo, em relação ao descarte correto de resíduos, ao descarte da coleta seletiva,
ao descarte de terrenos baldios, a população entender que cada um de nós é que faz a nossa cidade ficar mais bonita, ficar mais bem cuidada. Então, nós vamos trabalhar muito nisso também, tá? E essa questão, pessoal, tudo que vocês viram aqui desse item do nosso plano de governo é o que está feito até agora. Se você tem alguma sugestão para a gente, algum ponto que você diz, olha, gostaria que se fosse adicionado isso, acho isso importante, manda para a gente, porque isso aqui é um documento vivo. Até o dia 1º de janeiro de 2025, quando a gente for tomar posse, a gente pode atualizar isso daqui para colocar no nosso plano de implementação. É isso aí, fechamos esse item. Agora fechamos. Aproveitando agora sim para finalizar, você que está em qualquer parte da cidade, quer uma reunião com o Mário, com o Silvio, entre em contato conosco pelas redes sociais. Junte seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, seus colegas de trabalho. Entre em contato com a gente para agendarmos essa reunião, para apresentarmos as nossas propostas diretamente a essas pessoas que você conhece, para os quais você quer nos apresentar. É um prazer enorme estar visitando a sua casa, a sua família, ou em qualquer outro local. Não precisa ser necessariamente na sua casa. Nós estamos à disposição para conversar com a população, para apresentar as nossas propostas e ouvir também as demandas, porque, como disse o Mário, nosso plano de governo é um